Bom dia, meus amigos. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e estamos nesse trabalho fazendo uma proposta para a reforma radical no sistema contábil. Por que eu escolhi trazer vocês para o YouTube? Porque eu sou muito preocupado com a didática e eu acho principalmente contabilidade. Você tem que mostrar os números, fazer e explicar como os números estão acontecendo. Isso escrevendo é muito difícil, principalmente quando é uma mudança radical. Então é por isso que eu trouxe vocês para esse vídeo. Então eu vou até repassar um pouco o que nós já fizemos. Não tem importância, mais uma vez. Mas eu espero que a compreensão seja muito melhor do que tão somente escrevendo. Tá certo? Então vamos partir para o... Nós vimos que toda a complexidade da contabilidade é devido ao erro da partida dobrada. Ela diz que todo débito corresponde a um crédito de igual valor e considerar que o ativo será constituído com contas devedoras. Esse foi um erro fundamental, básico que acontece. Primeiro, nem todo débito corresponde a um crédito. Na empresa, pode ser como um todo. Na empresa, não. Vocês vão ver que tem operações que precisa tão somente do registro do crédito, outras precisa tão somente do registro do débito, tá certo? Então vamos devagar com a louça, porque é uma mudança radical. Eu sei que isso dá trabalho para entender inicialmente, mas vamos focar a atenção. Eu sou um estudioso disso, eu gosto da contabilidade. Contabilidade para mim é um quebra-cabeça. Então eu quero entender e fazer com que os outros entendam da melhor maneira possível, mais clara possível, tá certo? Vamos lá. Quando uma operação é realizada através de contas patrimoniais, o registro contábil será feito em débito e crédito, contas patrimoniais, simultaneamente. Neste caso, o valor do PLR, do patrimônio líquido, não será alterado. Então vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui na nossa planilha do Excel, né? E procurar aqui qual a melhor planilha aqui. Esse aqui, ó. Deixa eu preparar a planilha para poder facilitar. Vocês já viram isso, inclusive. Eu apenas estou repetindo porque eu acho que desta maneira aqui é mais fácil entender. Então tá aí, certo? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para dentro para poder eu ficar mais visível e eu também mudar minha cadeira um pouco para cá, para não perder aí, vocês não me perderem eu falando. Isso é o sistema self-vídeo. Isso ninguém tem, só eu tenho isso. Muito bem, a pessoa física. Nós sabemos que a pessoa física aqui tem um caixa de 1.000. Nós estamos querendo saber qual é o patrimônio dessa pessoa. O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Mas bens e direitos são positivos, obrigações é negativo. Então, se eu quiser saber qual é o valor do patrimônio, o valor da minha riqueza, eu tenho que fazer uma equação. Bem mais direito menos obrigações é igual ao patrimônio líquido. Então, com 1.000, meu patrimônio líquido é 1.000 aqui, né? Ah, ok. Olha só, eu tinha posto isso aqui. R$1.000. Comecei com patrimônio líquido, caixa de R$1.000. Eu tenho valores a receber de 4.000. Eu tenho uma casa, um terreno que me custou 8.000. Então, cada vez estou ficando mais rico. Agora eu tenho 13.000. Mas, em compensação, eu tenho uma dívida de 2.000. Registro a dívida e agora meu patrimônio líquido é 11.000. Ou seja, minha riqueza é 11.000. O que significa isso? Se tudo aqui, né? Se esse valor a receber for recebido 4.000, o terreno for vendido por 8.000 e eu pagar a minha dívida, eu terei 11.000 caixa, tá certo? Isso que é o significado do patrimônio líquido. Nós vimos então que a pessoa física, devido às suas limitações de controle e de poder ter sócios, devido aos conflitos de interesse, houve o surgimento, uma resposta a esse problema, que foi a criação da empresa.
a pessoa jurídica, que nada mais é do que a substituição da pessoa física. Uma pessoa jurídica está substituindo uma ou mais pessoas físicas, é só isso, então somente isso, ok? Então vamos lá, vamos entender aqui, baseado no princípio da partida dobrada. Eu estou fazendo tudo de acordo com o princípio da partida dobrada, como é a contabilidade atual. Então, quando eu tenho aqui, eu vou botar os 11 mil como capital da minha empresa, que é o dinheiro que eu tenho. Então, estou transferindo para a pessoa jurídica, 11 mil. Quando eu faço isso, olha só, meu patrimônio líquido é 11 mil. E agora vocês vão entender o seguinte, que tudo que eu fizer aqui nessas operações, eu estou comprando. Quando eu compro, isso é uma operação financeira e o patrimônio líquido não se altera. Também justifica aqui o débito e o crédito. Todo débito corresponde a um crédito de igual valor. Vocês vão ver o porquê. Quando eu comprar, quando eu fizer um investimento nos valores a receber, olha só o que acontece. O que vai acontecer aqui? Aquele 4 mil, quando eu aplicar esse dinheiro, meu caixa vai diminuir. Mas em compensação, eu vou aumentar valores a receber. Então, débito de um lado, débito de valores a receber e crédito de caixa. Com o crédito caixa diminui, com o débito valor a receber aparece. Então, está perfeito dentro da partida dobrada. Então, 4 mil aqui, quando eu fizer isso, você vai ver. Ó, então, os bens diminuíram, passaram para 7 e os direitos aumentaram para 4. Tá certo? Com isso, meu patrimônio líquido ficou a mesma coisa, que é bem mais direito, menos obrigações. Tá justo? Então tá perfeito débito e crédito para transações dentro da equação algébrica. Qual é a equação algébrica que é aqui que nós já falamos? Bem mais direito, menos obrigações, ou bem mais direito é igual a obrigações mais patrimônio líquido, que é isso aqui. Bem mais direitos nessa coluna e obrigações mais o patrimônio líquido do outro lado. Então, quando a operação é feita dentro da equação dos bens e direitos e obrigações, débito e crédito é perfeito. Ok? Vamos ver. Então, essa empresa, nós vimos, ela não tem dinheiro suficiente para comprar um terreno de 8 mil. Então, ela vai tomar emprestado. Olha o que acontece. Quando ela toma emprestado, o que vai acontecer com o meu patrimônio líquido? Fica no mesmo lugar. Por quê? Olha só. 2 mil vai para o meu caixa. Eu vou aumentar o caixa. Mas, ao mesmo tempo, eu vou aparecer aqui com a obrigação. Então, bens menos obrigação são iguais os valores. Portanto, o patrimônio líquido novamente não se altera. Débito e crédito perfeitamente. Olha o que vai acontecer aí. Meu caixa vai para 9 e eu vou ter uma obrigação no valor de 2 mil. Então, com isso, o patrimônio líquido continua a mesma coisa. Tá certo? Muito bem. Chegou aqui, eu estou com 9 mil, eu posso comprar agora o terreno por 8 mil. Então, para comprar isso, eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar o dinheiro do caixa e meus bens vão diminuir, o 9 vai diminuir, né? E, compensação, vai aparecer um terreno aqui. O total de bens nem se alteram. Se o total de bens não se altera, o patrimônio líquido vai ser a mesma coisa aí. Tá certo? Olha lá. 8 mil. Vai haver uma diminuição do caixa. Vai passar para 1.000 e vai surgir um terreno. Então tudo continua a mesma coisa. Tá certo? Muito bem. Vimos isso aqui. E aqui nós podemos ainda falar ligeiramente sobre patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido, isso aqui. Aliás, nós já falamos sobre isso. Vamos passar para outra posição. Olha aqui. Aqui é exatamente o que aconteceu agora. São operações financeiras. Todas as operações que eu fizer não vai alterar patrimônio líquido. Se eu tomar um empréstimo, olha o que vai acontecer. O empréstimo vai aumentar aqui meu caixa. Ele vai para 31 mil. Então aumentaria meu patrimônio líquido. Mas em compensação, eu faço um crédito aqui de 30 mil. Ao fazer isso, meu patrimônio líquido volta para o lugar. Ou seja, aumenta os bens, mas aumenta a dívida. Então, o efeito é zero. Isso é chamado de operações financeiras. Elas não provocam nenhuma alteração.
mercadorias a prazo adquirida para revender, a prazo. Tanto faz a prazo, vai ser a mesma coisa. Olha só, se eu compro aqui uma mercadoria de 20 mil, evidentemente, se eu fizer só isso aqui, esse registro, meu patrimônio líquido aumenta. Mas o que acontece? Eu fui financiado, então eu tenho que anotar que eu tenho uma dívida de 20 mil. E quando eu fizer isso, o patrimônio líquido volta para o mesmo lugar. Perfeitamente compreendido. Pagamentos de conta a pagar. Quando eu pago, também acontece a mesma coisa na operação financeira. Por quê? Porque eu diminuo o caixa, você vai ver aqui, olha, 30 mil. Diminuir então meu patrimônio líquido. Mas o que acontece? Minha conta a pagar que eu estou pagando vai ser diminuída também. Então com isso o efeito é zero no patrimônio líquido. Pagamento de fornecedores. Se eu pago fornecedor aqui, vou ficar com 28 mil. Diminuiria meu patrimônio líquido. Tá? Como eu também estou pagando a fornecedora, diminuo minha dívida para 18 mil. E com isso, nós temos aqui o mesmo patrimônio líquido. Então, operações financeiras não alteram o patrimônio líquido. Elas são classificadas dessa maneira, tá certo? Então, pessoal, vamos partir para para as posições econômico-financeiras. Aqui, econômico-financeiro, aparece o resultado e nós vamos ver por quê. Bom, essa primeira operação vocês já entenderam, que é comprar a prazo 5 mil de mercadoria. O que vai acontecer com o meu patrimônio líquido? Nada. Aliás, deixa eu colocar aqui na posição inicial, senão vai haver confusão. Não é isso? O exercício vai ser sempre o mesmo. Então, a compra de mercadoria, estoque, 5 mil. Quando eu faço isso, eu tenho que botar também a minha dívida. R$5 mil. Percebe aí? Então, vamos lá. Agora vamos alterar. Vai haver uma operação econômico-financeira. Ou seja, é aquela operação que ao você registrar, ela vai provocar um aumento ou diminuição no patrimônio líquido, uma alteração no patrimônio líquido. Essas operações são chamadas econômico-financeiras. Porque o que acontece é que o financeiro, por exemplo, venda à vista. Quando eu pegar esses 7 mil e colocar no caixa, meu caixa aumenta. Financeiramente houve um aumento. Mas também financeiramente haverá uma diminuição de quê? Da entrega da mercadoria. Só que essa entrega da mercadoria me custou 5. Então eu tenho um aumento de 7 e tenho a diminuição de 5. Com isso vai ocorrer uma alteração óbvia no patrimônio líquido. Tá certo? Então vamos lá. Venda da mercadoria à vista, 7 mil. Olha o que vai acontecer. Caixa passa para 8, meu patrimônio líquido vai para 18. Mas eu tenho que entregar a mercadoria. E custou 5. Quando eu faço isso, ele volta para 13. Quer dizer, o patrimônio líquido inicial, que era 11, passa para 13. Então existe um aumento aí de quê? De 2 mil. O que significa isso? Significa que houve um lucro. Tá certo? Toda vez que eu fizer uma operação que eu aumentar o patrimônio líquido, essa operação é receita. E toda vez que diminuir, é uma despesa. Obviamente o resultado é um lucro. No caso aqui tem 2 mil de lucro, que vocês viram que é 7 mil que eu vendi, uma mercadoria que me custou 5. Obviamente o resultado é esse aí. Salário que será pago no exercício seguinte. Para você ver que lucro não tem nada a ver com pagamento ou recebimento de dinheiro. Por quê? Vamos ver aqui. Salário que será pago no exercício seguinte. Se ele será pago no exercício seguinte, o que acontece? A conta a pagar vai aumentar. Tá certo? Muito bem, as contas vão aumentar para 2.400. Se aumenta a minha dívida, o que acontece com o meu patrimônio? O meu patrimônio líquido cai a 12.600, conforme vocês estão vendo aqui. O que ele aumentou? 7 mil aqui, nos bens, que foi os 7 mil de vendas à vista. E houve uma diminuição aqui de 5.400, que é 5 da entrega da mercadoria
e 400, que é o aumento da dívida. Então, com isso, meu lucro passou a ser 11 para 12, 1.600. Compreendido? Vamos agora a rendimento da aplicação. Esse valor aqui, eu apliquei e obtive um rendimento de 200. Né? E eu aqui, só voltando atrás um pouquinho, se eu tivesse pago esse salário, meu caixa é que diminuiria. E diminuiria meu patrimônio líquido. A dívida permaneceria igual, ficaria 2.000. Então, tanto faz você pagar como não. Em relação ao patrimônio líquido, não tem importância nenhuma. A mesma coisa aqui, a rendimento de aplicação financeira. Foi incorporado, eu não recebi o dinheiro. Eu não recebi o dinheiro, mas ele vai para valores a receber. Quando ele vai para valores a receber, ó, é claro que ele aumenta o patrimônio líquido. Porque direitos. Direito é positivo. Bens mais direitos. Então aumentou em 200. Quando aumenta em 200, meu patrimônio líquido vai para 12.800. E o lucro até agora é 1.800. Tá certo? Bom, tem uma despesa de limpeza paga à vista. Você já reparou que tanto faz a prazo aqui, olha, eu recebi a prazo, tenho a receber, aumenta o meu direito. Despesa de limpeza, no caso aqui de salário eu não paguei, aumentei a dívida. E de limpeza, se eu não pagasse aumentaria a dívida, mas eu vou pagar, o que, é que vai acontecer? Diminui meu caixa. Diminuir ativos e aumentar a dívida é a mesma coisa, é diminuir patrimônio líquido. 7.950. E aí você chega ao resultado final, que é 1.750 dessa empresa. Será que está entendido? Eu acho que está, né? Então vamos partir para o balancete. Olha só, nós vamos resolver. Vou voltar aqui para tudo igual. Nós vamos resolver o mesmo exercício. Só que agora nós vamos usar débito e crédito e vamos usar um balancete. O que é balancete? Você viu aqui, olha, a posição financeira. Eu tenho um lucro de 1.750. Isso aqui é a principal coisa que você tem que entender. A equação algébrica, bem mais direito, menos obrigações, te dá o valor final do patrimônio líquido. O patrimônio líquido anterior você tem que anotar. Aí você sabe que o lucro foi 12.750. Ou seja, o patrimônio líquido final já fez as contas, já sabe quanto foi alterado. Então eu sei que minha empresa, nesse caso aqui, teve um lucro, em princípio, um lucro de 1.750. Mas não sei como esse lucro aqui, eu não consigo perceber como esse lucro ocorreu. É claro, você olhando essas operações aqui, você entende, mas não é visível aqui. O que se fez então? O pessoal fez o balancete. A solução foi o balancete. Por quê? Como ele fez isso? Ele fez o seguinte, ele sabia que toda vez que eu aumentasse, tivesse uma receita, a receita aumenta o patrimônio líquido. Então eles pensaram o seguinte, se nós retivermos o patrimônio líquido, quando eu tiver uma receita, por exemplo, se eu colocar aqui, compra a prazo, não tem nada porque é financeiro, conforme vocês viram. Compra a prazo, olha lá, 5.000 vai aparecer no estoque, 5.000 de fornecedores, vai tudo igual. Agora a venda. Quando eu fizer a venda, o que aconteceria com o meu patrimônio líquido? Eu vou aumentar o caixa. Se eu aumento o caixa, teria que aumentar meu patrimônio líquido. Então, 718. Olha o que vai acontecer. 718 não, eu tenho que botar aqui 7. 7.000, meu caixa que vai ficar 8. Meu caixa vai subir para 8 e aumentaria meu patrimônio líquido. Só que o patrimônio líquido ele fixou. Fixou por quê? Porque quando ele fizer isso, fica desequilibrado, fica 25 contra 11. Tá certo? E aí, contra 11 não, contra 18. Contra 18. 11 e 7, 18. Eles olha, por quê? O patrimônio ficou fixo. Ele não aumentou para 18. Como deveria aumentar. Então eu explico qual foi aquela mudança, que foi vendas. E aí eu registro aí do lado a venda, eu olho agora para esse balancete e sei que minha empresa está com lucro no momento 7.000.
que é proveniente de uma receita de vendas. Tá certo? Mas, em compensação, eu não sei qual é o meu patrimônio líquido atualizado no momento. Se eu fizer isso, eu tenho que fazer a soma, 11, 7, 18. Compreendeu? Então, o balancete, ele facilita um lado e atrapalha o outro. Vamos lá. A entrega da mercadoria. Quando eu faço a entrega da mercadoria, olha aqui, 5.000, débito de CMV e crédito de estoque. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Vai diminuir o meu estoque. Quando diminuir o meu estoque, deveria diminuir aqui o patrimônio líquido. Não vai acontecer isso, porque ele está fixo. Como ele está fixo, ele diminui desse lado e o lado de cá, como é que fica? Né? Então eu tenho que colocar esse CMV aqui para equilibrar a equação. Ou seja, a diferença do que registrar. Qual foi a diferença do patrimônio líquido? Vocês vão ver já. Então aqui, parando aqui, é bom a gente parar e dar uma pensada sobre isso. Olha só que coisa interessante. Se nós olharmos agora para as contas de resultados, que são a receita e CMV, é conta de resultado. Eu registro os resultados que estão correndo. Na primeira, houve um resultado que era receita, 7.000, que aumentou meu patrimônio líquido. E ele ficou ali fechado. Eu expliquei então por isso. O outro é uma conta de resultado, que é o CMV, o custo da mercadoria vendida. Essa mercadoria que eu entreguei. Como eu entreguei, ela diminui meus bens. Tá certo? Deveria diminuir o patrimônio líquido. Como ele está fixo, eu tenho que botar aqui para poder não haver essa diminuição. E o balanço se equilibrar. E aí eu olho para aqui e digo, olha só, muito bem, com esse balancete na mão, eu sei que eu tenho um lucro, eu tenho que fazer contas. O problema do balancete é esse. 7.000 menos 5 são 2. E esse patrimônio líquido aqui não é mais 11. Isso aqui já é 13. Aí você vê que o balancete, apesar de resolver essas questões, ele é muito limitado. O patrimônio líquido não é atualizado. Eu não sei o resultado imediatamente, eu tenho que fazer contas. E nós hoje temos possibilidade, não é, com computador e informática, de fazer uma coisa mais prática, mais objetiva, que permita uma análise rápida do que está acontecendo na empresa. Não é? O balancete é uma coisa antiga, coisa do passado. E vocês vão ver. Salário. Quando o salário é pago, olha o que vai acontecer. Salário será pago. Então, débito de salário e conta de valores a pagar. Quando eu fizer isso, 400, não é isso? Vai aumentar minha dívida, aqui vai aumentar. Aumentando minha dívida, diminuiria o patrimônio líquido, mas ele está fixo. Então eu tenho que justificar do outro lado o que foi que ocorreu que diminuiu o meu patrimônio líquido, que é uma conta de resultados, salário. Se diminui o patrimônio líquido, houve uma despesa. Tá certo? Então, olha lá. Nem sempre tem as suas exceções, mas praticamente é assim. Nós vamos ver tudo isso. Nem sempre uma redução do patrimônio líquido é uma despesa. Tá certo? Então nós chegamos ali e aqui novamente nós estamos com um lucro até agora de 7.000 menos 5,2 menos 400, 1.600. 1.600, se você olhar, o patrimônio líquido aqui deve ser 12.600 para que fique absolutamente igual. Tá bom? Vamos lá. Valores a receber. Os juros também eu recebo 200, mas você vai ver que ele vai ser incorporado. Mas mesmo assim, ele aumenta o patrimônio líquido. Continua fixo, então eu tenho que justificar. Se ele aumenta o patrimônio líquido, é uma receita. Então coloca aqui, ó. O aumento desse patrimônio líquido ocorreu devido ao recebimento ou o direito de receber juros. Tá certo? Então, tudo perfeito. O pagamento do caixa. Quando eu fizer o pagamento do caixa, claro que meus bens e direitos diminuem. E o patrimônio líquido deveria diminuir. Como isso não acontece, porque ele está fixado de propósito, eu vou registrar aqui a causa da diminuição desse patrimônio líquido. Você vai ver que ela vai aparecer ali como 50. E aí fechou o resultado. Então, quanto é o resultado que eu tenho aqui? Não sei, tem que fazer conta. Vou pegar 7.200
7.200, não é isso? 7.200 menos 5.450. Então 1.750 que nós vimos. Aí 1.750, mas nós não vemos aqui o balancete, o patrimônio líquido está atrasado de tal ao início. Então o balancete é um dinossauro, isso deve desaparecer. Já nos Estados Unidos não se usa mais balancete. Fechado? Então compreendido? Muito bem. Vamos agora, olha só o balancete. Nós vimos que o balancete começou como um balanço aqui. E ele se transformou nesse balancete. O que é que indica que é um balancete? É que as contas de resultados estão aí. O resultado do exercício não foi apurado. O resultado do exercício aqui é zero. Então as contas de resultados estando aqui, significa que isso aqui é um balancete. Eu comecei um balanço estava aqui perfeito, e transformei num balancete, e agora no final do determinado exercício, eu vou transformar este balancete num balanço novamente. Você vê que complicação? Eu saio de um balanço, entro num balancete e volto para o balanço novamente. Isso só faz aumentar o trabalho, não melhora em nada o seu conhecimento a respeito dos números da empresa. Então é uma coisa que tem que desaparecer, é balancete. Então vamos falar para o resultado. Como é que eu faço o resultado? Olha, eu sei que aqui no balancete eu tenho 7.200 de receitas. Eu vou acabar com essas receitas. Eu já fiz tudo aqui, desculpa, deixa eu apagar aqui para poder a gente brincar um pouco. Eu sei que as receitas aqui, olha, são 7.200 e despesas eu tenho 5.450. Então como é que eu faço isso? Se eu cortar esse balanço aqui, eu vou ficar com esse patrimônio líquido inicial de 11 com 18.400, e aqui eu fico com 7.411, 19, 20, 150. Então quando você olhar, a diferença vai ser os 7.200 menos 5.450. Quando eu fizer 7.200 menos 5.400, é aquele, quanto foi? 1.750, é o resultado do exercício. Eu coloco aqui e vai ficar, eu vou voltar a ser um balanço. Vamos fazer isso? Vamos. Para eliminar essa receita contabilmente, o que eu devo fazer? Fazer um débito nela. E o crédito correspondente será no resultado do exercício. Olha só. Tem lógica, né? A lógica está aí. Não estou dizendo que não tem a lógica, só que atrapalha você fazer isso. E dá trabalho sem necessidade. Então, as receitas acabaram, porque elas só servem as receitas do ano de 2018. Vamos ver quais foram as despesas do ano de 2018, 5.400. Vamos zerar também, que vai começar o próximo ano. Fazer isso, ela debita ao resultado do exercício e credita despesas que são devedoras. Então, com isso, 5.450. Quando eu faço isso, os 7.200 já coloquei no demonstrativo de resultado, os 5.450 jogo como despesa no demonstrativo de resultado e apuro um lucro de 1.750, que é exatamente o resultado do exercício. Então eu coloco esse 1.750 aqui no resultado do exercício. Captou? E aí eu tenho novamente um balanço. Por que eu sei que é o balanço? Porque o resultado do exercício já foi calculado, determinado. Também não existe nem despesas nem receitas. Então isso aqui só existe em contas patrimoniais. Então isso é a posição financeira da empresa. Ou seja, a posição financeira da empresa consta só contas patrimoniais. E o balancete? Contas patrimoniais mais as contas de resultados. Por isso que quando eu começar o novo ano, esse balanço aqui vai se transformar num balancete. Chegar lá no final do exercício novamente. Esse processo é um processo que só faz atrapalhar. Não dá para você entender muito. Induz a erros de análise. Entendeu? E assim por diante. Então vamos... Olha aqui.
Nós vamos ver esse mesmo exercício. Eu quero só mostrar que a gente pode fazer isso instantaneamente, ou seja, acompanhar a evolução do patrimônio da empresa, do resultado econômico, com a maior facilidade possível, sem precisar de balancete. Aqui eu demonstro claramente que o balancete é uma coisa do passado. Por quê? Eu posso fazer um balanço instantâneo, porque se você olhar, cada operação que eu registro na contabilidade, ela apura a diferença no final, ela apura o patrimônio líquido final, menos o patrimônio líquido inicial, dá quanto aumentou no patrimônio líquido. Mas é óbvio que eu preciso de um demonstrativo de resultado. Por quê? Porque senão eu tenho um resultado lá de 1.750, mas não sei. Como é que eu vou saber isso? Eu sei pelas receitas, pelo demonstrativo de resultado econômico. Que o patrimônio líquido usaram o quê? Usaram fixar o patrimônio líquido. E aí você fica a vida toda sem saber qual é o patrimônio líquido atualizado e sem saber também qual é o resultado. Aqui, se você fizer um balanço instantâneo, você vai ter tudo atualizado instantaneamente, desde a primeira operação. Comprar prazo para revender, vou comprar prazo aqui, tá certo? 5 mil aqui, olha só, para poder vender e 5 mil aqui. Então o patrimônio líquido é igual. Agora nós vamos vender. Venda à vista. Olha o que acontece. Quando é venda à vista, eu vou aumentar meu caixa para 8. Se eu aumentei meu caixa para 8, meu patrimônio líquido financeiro já aumentou. Porque é bem mais direito, menos obrigações. Se você fizer isso, 25 menos 7, 18. Tá certo? Imediatamente meu patrimônio líquido financeiro já está atualizado. O contábil ainda não. Por que o contábil? O contábil tem que considerar que houve despesa, que houve receita neste período. Então, como a receita do período, vendeu e entregou a mercadoria, é a receita do período. Então, 7 mil. Olha só o que acontece. Quando eu faço isso, esse 7 mil vai entrar aqui, vai atualizar. Eu tenho um lucro líquido de 7 mil. Eu tenho um resultado do exercício de 7 mil. Tenho um patrimônio líquido financeiro de 1.000. E tenho um patrimônio líquido contábil de 18 mil, porque ele veio para cá, o resultado do exercício, na posição econômica. Como posição econômica, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, porque vocês... Tá certo? Então, minha posição econômica é agora o patrimônio líquido contábil, 18, e o patrimônio líquido financeiro, 18. Então, vamos lá. Agora, eu vou entregar a mercadoria. Quando eu entrego a mercadoria, o que acontece? O patrimônio líquido financeiro vai diminuir imediatamente, 5 mil. A entrega da mercadoria significa exatamente o custo da mercadoria vendida. A entrega da mercadoria vendida, né? Se eu vendo a mercadoria e entrego ela, o custo vai ser esse aqui. Então, no custo dele, CMV, olha, tá, vai entrar 5 mil reais. Quando eu faço isso, olha só, meu patrimônio líquido contábil vai igualar, né? Meu patrimônio líquido contábil, eu não, tenho que tirar os 5 mil daqui. Eu entreguei os 5 mil. O patrimônio líquido financeiro igualou o patrimônio líquido contábil, tá certo? E aqui, 7 menos 5, 2 é o lucro. E o lucro vai para aqui, a posição econômica. Então, no patrimônio líquido contábil é 13, o patrimônio líquido financeiro é 13. Mole, né? Agora vamos para cá. Salário que será pago no exercício seguinte. O salário será pago no exercício seguinte, não interessa. É uma despesa, não é isso? Então, se ele será pago no exercício seguinte, esse valor a pagar aqui será 2.400. Quando eu faço isso, o patrimônio líquido financeiro imediatamente vai embora. E o patrimônio líquido contábil fica guardando. Se for considerado que esse salário é uma despesa do exercício, ele vai para o demonstrativo de resultado. E no demonstrativo de resultado, olha só o que vai acontecer. Ele vai dar o resultado. O resultado agora é 1.600. Olha aqui, o patrimônio líquido contábil, ou o resultado do exercício, da posição econômica, é 1.600. O patrimônio contábil é 12.600, o patrimônio financeiro é 12.600. 12.600, 12.600. Quer
dizer, eu estou acompanhando para e passo, e cada operação que eu faço, eu sei qual é o patrimônio líquido financeiro da empresa, qual é o patrimônio líquido contábil e qual é o resultado. No balancete estaria doido, não sabia qual era o patrimônio líquido e não sabia qual era o resultado, tinha que fazer contas, tem que fazer contas no balancete. Então, vamos acabar com isso. Rendimento financeiro incorporado à aplicação, 200, lembra de 200? Aqui com certeza é 200. Então, eu vou incorporar 4.200, vai aumentar meu patrimônio líquido financeiro, ele está sempre na frente do patrimônio financeiro, 12.800. Considerado que é uma receita do período, ela entra aqui. E com isso, aumenta pelo meu lucro para 1.800. Quando faz isso, patrimônio líquido contábil e patrimônio líquido financeiro ficam absolutamente iguais. E o lucro do exercício é 1.800. Isso é óbvio que é muito melhor do que um balancete. Tá lógico isso? Bom, eu vou ficar por aqui, porque tem aqui contas de receita e resultado futuro que a gente ainda não entramos nisso aí. Posteriormente a gente vai ter que entrar nisso aí para entender o que está acontecendo. Tá certo? Olha só, eu queria mostrar para vocês que do jeito que a coisa está sendo feita, porque como o patrimônio líquido, como os ativos são considerados devedores, gera uma confusão violenta na contabilidade. Na leitura, na literatura contábil mundial, as pessoas falam que o patrimônio líquido negativo significa que a empresa está ruim. Primeiro, não existe patrimônio líquido negativo. Patrimônio líquido negativo só existe na pessoa física. Porque a pessoa jurídica é registrada através de débito e crédito. Pode existir patrimônio líquido devedor e patrimônio líquido credor. Nunca negativo ou positivo. Está claro isso? Porque na pessoa física se faz mais e menos. Então tem um resultado que é positivo ou negativo. Na pessoa jurídica não existe isso. Pessoa jurídica é débito e crédito. Então patrimônio líquido poderá ser devedor ou credor. Tá certo? Como tornar o patrimônio dessa empresa em patrimônio líquido negativo? Primeiro ele já é. Se eu tenho a posição financeira do ativo é 130, o que acontece? Ele é devedor. Aliás, desculpa, patrimônio negativo não existe. Talvez ele queira perguntar, é o patrimônio líquido devedor ou credor. Não é porque patrimônio negativo não existe na empresa. Existe na pessoa jurídica, que é mais e menos. Na empresa é débito e crédito, então pode ser devedor ou credor. Aqui, por exemplo, se você olhar, o patrimônio líquido financeiro desta empresa, 130 é o quê? Devedor. E aqui esse empréstimo é credor. Então esse 50 aqui é um patrimônio líquido devedor. E quanto mais melhorar a cidade, a situação econômica da empresa, aumentar o lucro, mais aumentará o patrimônio líquido devedor. Tá certo? Muito bem. Então aqui, na realidade, se eu quiser transformar esse patrimônio líquido devedor em credor, é outra coisa. Não é? Basta que o empréstimo aqui seja de 150. Tá certo? Para acontecer isso, eu tenho que consumir alguma coisa aqui no estoque. Muito bem. Então, patrimônio líquido negativo não existe. Patrimônio líquido aqui é devedor. Esse é a situação das empresas boa financeira e economicamente. Ele é devedor, porque o ativo total é devedor. Menos a dívida que é credora, sobra um ativo devedor, e isso é positivo, no sentido de que a empresa está bem economicamente. O que acontece, e a confusão gera toda, que você sabe que o ativo é devedor e que o passivo aqui é credor. Mas na hora de fazer as contas, você vai botar bem mais direito o que? Positivos.
E as obrigações negativas, você faz o contrário do que diz a equação algébrica da pessoa jurídica. Exatamente o oposto. Então é isso que gera essa confusão toda em contabilidade. Olha aqui. Imagina como é que está aqui. Qual é o que está acontecendo aqui? Eu tenho no banco, conta corrente, 20 mil. Um estoque de 80, tudo isso aqui é devedor. Né? Devedor contra o empréstimo de 25, que é credor, eu tenho um devedor de 75. Olha só que confusão que acontece. Se o banco debitar de uma vez esse empréstimo na conta corrente, essa conta corrente vai passar para quê? Menos 5. Dá nele. Desproteger planilha. Então eu vou fazer o seguinte aqui, a planilha está protegida, desculpa. Eu vou fazer aqui o seguinte, menos 5 mil. E aqui vai para zero, obviamente. Olha que coisa estranha. E aí justifica. Uma vez o empresário disse para mim, contabilidade, meu amigo, eu não acho que tenha uso para mim, porque quando eu estou com dinheiro no banco, minha empresa está com dinheiro no banco, ela apresenta um caixa devedor, uma conta corrente devedora. Agora, quando eu saco a mais do que eu tenho, ela aparece como credora. Realmente não tem sentido nenhum, não tem lógica. Outra coisa, não existe ativo devedor. O único ativo que pode ser devedor é a conta corrente. Você pode tirar mais do que você tem na sua conta corrente no banco. Mas o que acontece? É que automaticamente está existindo um financiamento. Se você consertar imediatamente isso aqui passa a ser zero e aqui aparece um financiamento de 5 mil. Tá certo? Então é isso aí que acontece. Essa confusão toda gerou porque a contabilidade, a teoria da partida dobrada, coloca os ativos como devedores. Isto é ilógico, irreal, fora completamente de qualquer realidade. Se eu tenho um ativo, é uma coisa positiva. A minha empresa tem um ativo, é uma coisa positiva da minha empresa. Vocês viram aí, se eu abro o capital da empresa com 100 mil, eu tirei o meu dinheiro e botei 100 mil na empresa, pessoa jurídica, está lá. De que essa empresa é minha. O que ela tem? Ela tem sim um capital. Me deve? Não, foi um investimento que eu fiz, só assim ela surgiu. Tá certo? Ela só vai me dever quando ela tiver dividendo, ela paga dividendo para mim, etc. Tal. Eu vou receber esse dinheiro dessa maneira. Ou então vender minhas ações para outra pessoa. Ou acabar a empresa. Se eu for receber o meu capital, eu acabo a empresa. Simplesmente isso. Tá certo? Muito bem, pessoal. Tem mais uma coisa que eu quero falar aqui. Nós já vimos o balanço instantâneo. Olha só, eu vou finalizar aqui com o que eu estou propondo nesse trabalho, que é uma nova contabilidade.
Essa contabilidade vai apresentar uma demonstração da posição financeira e, ao mesmo tempo, uma demonstração das mutações patrimoniais que já existem, mas não é objetiva. Modifica o capital, sai reserva para o capital, sai de lucros acumulados para não sei aonde, entendeu? Então você tem uma série de informações que não são objetivas. Então, na realidade, o que vai acontecer na minha contabilidade, na nova contabilidade, é que as demonstrações das mutações patrimoniais vão mostrar o que houve no exercício de aumento ou diminuição do patrimônio líquido. Entendeu? E aí sim, ele é útil. E quando você olhar, você vai ver, dentro das demonstrações patrimoniais, você tem um demonstrativo de resultado. Por quê? Porque o lucro ou prejuízo modifica o patrimônio líquido, mas também modifica o patrimônio líquido o aumento de capital. Aumenta, mas não é resultado. O pagamento de dividendo aumenta, mas não é resultado. Aliás, o pagamento não, a promessa de pagamento de dividendos. Nós vamos ver claramente isso aqui. E o pagamento de dividendo não acontece nada. O pagamento de dividendo é uma operação financeira. Você diminui a proposta, o débito, e diminui o caixa. Mas vamos lá. Então, a minha proposta é essa, a nova contabilidade. Eu tenho o balanço financeiro e vou usar pela primeira vez aqui o crédito 2 vezes e o débito 2 vezes. Quando for receita, eu tenho um crédito 2 vezes. O aumento de patrimônio líquido que será colocado 2 vezes. Uma dentro das contas patrimoniais e o outro explicando. Eu vou mais um pouquinho que ele vai entender na prática aqui. Então, isso é que comprar prazo de 5 mil de mercadoria para revenda. Comprar prazo. Olha só, nós temos aqui zero. Se eu comprar prazo, é claro que vai aparecer os 5 mil aqui, vai aparecer fornecedores aqui, o patrimônio líquido vai ser a mesma coisa. É operação financeira. Olha aqui, o patrimônio líquido financeiro continua o mesmo. Como não existe nenhuma alteração do patrimônio líquido anterior, começou com 11 mil, e o final, não há nada a registrar aqui. Agora nós vamos ver o seguinte. Quando eu vendo essa mercadoria, por quanto? Por 7 mil. Vendi. O que vocês acham que vão acontecer? Eu estou aqui, crédito de caixa. Desculpe que eu me esqueci de avisar isso. Mas é simples. Na realidade, eu estou usando nesse balanço que o ativo é credor, a nova contabilidade. Todo ativo é credor, de acordo com a realidade. Bem mais direitos são positivos, então são credores. Do outro lado, as obrigações são negativas. Não é? Eu tenho 100 mil de caixa e devo. 100 mil de caixa é positivo. E devo ao banco 80 mil. É negativo para a empresa. A coisa mais lógica e correta é isso aí. Não haverá dúvida sobre isso. Tá certo? Então vamos lá. R$7 mil. Quando eu fizer isso, olha só o que acontece. Crédito de caixa. Por quê? Quando eu aumentei o caixa aqui, 7, o meu patrimônio líquido financeiro aumentou. Tá certo? 7 mil. O meu patrimônio líquido também aumenta. Por que aumenta? Porque olha só, eu registrei nas demonstrações patrimoniais que esse aumento que houve aqui no patrimônio líquido financeiro foi vendas. E vendas aparece aqui dentro da demonstração do lucro. 7 mil é lucro. E o lucro não distribuído está indo para onde? Lucro do período, 7 mil. Então o patrimônio líquido contábil fica igual ao patrimônio líquido financeiro. E eu fico perfeitamente claro da minha situação. Eu olho para aqui e vejo que houve um aumento no meu patrimônio líquido de 11 para 18. 7 mil. Como aconteceu isso? Porque eu vendi 7 mil. Ao vender 7 mil, meu patrimônio líquido aumentou.
Isso foi um lucro, um aumento que veio proveniente do lucro. Está aqui o lucro distribuído. Tá certo? Muito bem. Vou entregar a mercadoria. Quando eu entrego a mercadoria, vocês já viram isso? 5 mil. 5 mil. O que aconteceu? Então diminui meu patrimônio líquido financeiro para 13. Se diminuiu aqui, se diminuiu o patrimônio líquido, eu tenho que entrar aqui e dizer como foi que diminuiu. Diminuiu por quê? Porque o custo da mercadoria vendida é de 5 mil. Quando eu faço isso, meu lucro passa para 2. Olha o lucro que fica aqui, 2. Então, patrimônio líquido contábil e financeiro novamente se igualam. Então, eu olho para aqui, eu tenho um patrimônio líquido financeiro até agora de 13. O que foi que fez isso? Foi uma receita de 7 mil e um custo de 5 mil das receitas. Por isso eu tive um lucro. O meu lucro fez o meu patrimônio líquido, que era 11, passar para 13. Perfeito. Isso, inclusive, é didático. Se você pegar hoje a demonstração financeira e um demonstrativo de resultados, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Tá certo? Vamos lá. Então vamos para aqui. Salários a pagar, nós já vimos, né? Que é 400. Quando eu faço isso, o que acontece? Vai haver um aumento da dívida e uma diminuição do meu patrimônio líquido financeiro para 12.600. E o meu patrimônio líquido contábil, quando eu considerei uma despesa, ele passa para cá, nas mutações patrimoniais, e o patrimônio líquido contábil vira 12.600, que é igual ao patrimônio líquido financeiro. E aqui eu conto toda a história. Meu patrimônio líquido contábil, que era 11, passou para 12.600. Por quê? Porque teve um lucro de 1.600. Como foi o lucro? Uma receita de 7, um custo de 5, uma despesa de 400. Que beleza, né? Que facilidade você entender isso. Muito bem. Para receber juros, 200. Quando eu fizer isso, vai aumentar o meu direito. E aumentando o meu direito, aumenta o meu patrimônio líquido financeiro. Meu patrimônio líquido financeiro para 12.18. Se aumentou o patrimônio líquido financeiro, tem que dizer como ele aumentou. Como ele aumentou? Aumentou em função de uma receita de juros, 200. E isso fez com que meu lucro ficasse 1.800. 1.800, 1.800, 12.800, 12.800, que beleza, né? E, evidentemente, aqui vai ter o pagamento da despesa de limpeza, 50. E você já sabe que vai diminuir o patrimônio líquido, e diminuindo o patrimônio líquido, eu tenho que explicar aqui nas demonstrações patrimoniais. Por que foi diminuído em 50 aquele patrimônio líquido? Porque eu tive uma despesa de 50. E por isso meu patrimônio líquido contábil passou para 12.750 e financeiro 12.750. 11.000 e 12.750. Lindo, né? Vamos lá. Olha só. Eu poderia falar disso aqui, mas vou aumentar só uma coisa aqui. Aumento de capital em dinheiro. Deixa eu botar aqui aumento de capital para entender isso. Aumento de capital em dinheiro. Se é aumento do capital em dinheiro, é aqui débito de, crédito de caixa e crédito de capital. Eu quero que vocês entendam isso. O que é crédito e crédito? Crédito é o seguinte: quando eu fizer esse crédito no caixa, o caixa aumenta. Está para 11.950. Quando ele aumenta, o patrimônio líquido aumenta. Se o patrimônio líquido aumenta, né, o patrimônio líquido contábil ainda aumenta também. Por quê? Olha só, porque o aumento de caixa, o aumento de capital, não é lucro. Ele aparece aqui, olha, com um aumento, né, de caixa. Se você olhar, o capital que era 11 passou para 15. Então eu vejo que meu patrimônio líquido contábil atual é 16.750. Como aconteceu isso? Aconteceu com um lucro de apenas 1.750. É isso que me permite uma análise imediata e é mais didática. Eu vi que meu lucro foi aumentado. O lucro somente foi 1.750, mas o patrimônio líquido aumentou. Aumentou porque os acionistas decidiram botar mais dinheiro dentro da empresa.
Tá certo? Muito bem. Então, com isso, tem outras explicações, mas vai demorar muito, e eu acho que já fiz isso na parte anterior, algumas coisas. E outros também, tem outros cursos aí que envolvem isso. Mas eu espero que vocês tenham compreendido a proposta. Qual é basicamente a proposta? É apresentar um balanço instantâneo, ou seja, uma posição financeira instantânea. Tudo que acontecer, ela vai apresentando. E, ao mesmo tempo, uma demonstração das mutações patrimoniais. Ora, cada vez que o patrimônio líquido anterior aumentar, ele será explicado. Eu aumentei o patrimônio líquido de 11 para 18, por quê? Porque eu botei 7 mil de vendas. Depois diminuí 5 mil, porque entreguei mercadorias. E assim fui explicando. Se você olhar aqui, meu patrimônio líquido aumentou de 11 para 16.750. Como? 1.750 e 4.700, 5.750 de aumento. 1.750 sendo 1.750 de lucro e 4.000 de aumento de capital. Quer dizer, esse lucro não foi tão importante para o aumento do patrimônio líquido. Tá certo? Eu acho que essa nova contabilidade, apresentada desta maneira, trará um enorme benefício aos usuários de contabilidade. Fácil de entender. Ativo é positivo. Se eu pegar o ativo menos minha dívida, eu tenho um patrimônio financeiro ali e é positivo. Tá certo? É credor, positivo. Se você vê na contabilidade atual, o patrimônio líquido é negativo. Nessa situação seria negativo. Negativo não, seria devedor. Por quê? Porque os ativos são devedores. Você tem os ativos devedores maior do que as suas dívidas. Então, vai haver um patrimônio líquido devedor. E é horrível isso, dá uma sensação de negativo. Um caixa devedor. Não, aqui meu caixa é positivo, é credor. Tá certo? Ok, pessoal. Espero que vocês revejam várias vezes esse exercício. Essa apresentação que eu fiz, este vídeo. Porque vocês vão entender perfeitamente os números da contabilidade. Vocês vão ficar seguros ao analisar uma empresa, ao analisar o resultado, olhar aqui, ver porque o patrimônio subiu para cá e você analisar tudo aqui dentro. Olha, teve de lucro tanto, mas teve de pagamento de dividendo tanto, teve de aumento de capital tanto, reversão de PDD tanto. Tudo isso você olha separadamente e você conclui a respeito se o lucro foi bom ou não. Tá certo? Então dá segurança absoluta. Você conhece agora que a contabilidade tem o seguinte: tem bem mais direito, menos obrigações, que é uma equação algébrica. Tá certo? Ok? Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Espero que corra tudo bem. E, tendo dúvida, não tenha nenhum embaraço em ligar para mim, Álvaro Guimarães de Oliveira. Tá certo? Vocês têm todas as minhas informações a respeito. Tchau.